Jaque da Pink Craft e hoje a gente vai fazer um caderno de capa dura para folha de fichário, tá? Um caderno fichário. Então eu tenho aqui um bloco de fichário que eu usei para tirar as medidas, tá bom? Então como que a gente chega nas medidas? Eu ponho rente no meu papelão e eu quero acima que passe 6 milímetros, 6 para o lado e 6 para baixo, tá? No fim, então, cheguei nessa medida aqui. Então, você precisa de 2 papelões e precisa também de tecido para poder encapar. Aqui eu vou usar esse matelacê tipo courino, que é bom que dá para limpar. E qual que é a medida dele? Você precisa que passe 2 centímetros para cada lado, tá? Da medida do seu papelão. Precisamos de 2 faces também. E para folha de guarda, a gente vai usar aqui o papel laminado, esse papel aqui, ó, tá? 180 gramas. Eu não vou usar ele somente sozinho, até poderia, por causa do tecido que eu tô usando, que é bem espesso, ele tem até esse algodãozinho aqui, ó. Na verdade, eu nunca encapei com ele, eu sempre usei algodão normal, simples, né? Só que eu percebi nos meus testes que ia ficar muito fino aqui o papel para colocar como guarda sobre esse papel. O que eu fiz então? Eu colei a minha folha aqui sobre um duplex. Duplex é esse papel cartão, né? Que a gente conhece como cartão, que um lado é rústico e o outro lado é branco. Você compra ele em folha A4 ou você compra em A3, como eu comprei aqui, tá? Grande, e colo. E aí é só recortar bem rentezinho, tá? E vamos usar para o bolsinho interno, a gente vai pôr um bolsinho assim, olha, tá? Para a pessoa poder colocar aqui algumas coisinhas. Eu vou usar aqui um tecido de algodão simples e vou usar também o papel, novamente, duplex. Eu cortei aqui nessa medida, tá? A largura é referente à própria folha de guarda, então ele tem que ser aqui, ó, a mesma medida, tá bom? Da guarda, porque vai ser colado sobre ele. E a altura é a altura que você quer aqui pro bolsinho, tá? Você pode até fazer um outro desenho aqui, colocar mais baixo, colocar assim em diagonal, aí você que sabe no seu criativo. Para encadernação a gente vai usar aqui argolas, tá? Vou usar 4, né? Que são 4 furos da folha e vou colocar como acabamento o ilhós, tá? Então eu vou precisar da crocodile para poder prender os ilhós e já ilhoses, né? E já uso também para fazer os furos. Para detalhes, eu vou colocar um elástico douradinho e eu coloquei aqui, ó, uma largura mais ou menos, olha, um pouquinho menos de um dedo, tá? Deixa eu medir certinho. Então, o elástico tem aqui uns 7 milímetros, tá? De largura. E vou usar esse pingentezinho aqui de tecido, gente, que eu não lembro o nome. Se alguém lembrar, põe aí pra mim nos comentários. Pra gente colocar como detalhe na argola na lateral, tá bom? De ferramentas, coisinhas básicas, rolinho, tesoura, tá? Um pincelzinho, um potinho pra colocar a cola, e eu vou usar essa cola aqui que é extra. Vocês podem precisar também, gente, de fita crepe, tá? Pra segurar, porque como o tecido é grosso, gente, não precisa fazer com esse tecido, tá? Você pode fazer com algodão normal. Mas caso vocês venham fazer com esse tecido, eu vou usar aqui umas presilhinhas pra segurar, tá? As pontinhas até que seque a cola, ou fita crepe. Então nós vamos começar encapando as nossas capas, tá? Então você vai passar cola. Usa sempre um papel, gente, para poder não pegar cola na sua mesa, tá? Eu vou passar cola no papelão. Deixa eu passar desse lado aqui, que tá a medida. Eu vou passar direto a cola, tá? Vou exagerar um pouco mais aqui nessa parte, para ficar bem coladinho. Sempre trabalho com lencinho umedecido do lado, tá? Para poder passar o dedo quando sujar de cola. Então vamos centralizar aqui. Vira, alisa bem, tá? O seu tecido. Ó, o que eu já percebi aqui, ó, é que eu, como eu falei pra vocês, nunca fiz nesse tecido. Tô experimentando com vocês. Tem que passar bastante cola, ó. Ele não pegou bem aqui, tá? Então eu vou renovar um pouquinho aqui as pontinhas onde ele não colou. E vocês façam isso aí também. Então, colado aqui, tá, gente? Deixei secar um pouquinho. Essas pontinhas aqui, gente, vão dar um pouquinho mais de trabalho se você usar o mesmo tecido que eu aqui, tá? Já fiz o teste na outra capa e a gente vai ter que usar para segurar realmente as presilhas ou a fita crepe, tá?
Se você for usar algodãozinho normal, você vai seguir o mesmo procedimento, porém ele vai colar muito mais fácil. Sempre que você for fazer a encadernação com um papel bem grosso, ou até fino, mas por exemplo que desliza muito, como um veludo, por exemplo, você vai precisar de alguma coisa para segurar até secar, porque fica escorregando, não seca fácil, tá? Que é a mesma coisa desse tecido aqui. Então, vou bisuncar bastante aqui de cola essa pontinha. Não corto diagonal, tá, gente? Porque se ficar uma diagonal aqui, essa pontinha aqui não é suficiente para segurar o acabamento ali. Então, é melhor fazer dessa maneira aqui. Passou bastante cola. A gente vai puxar essa pontinha aqui, ó, tá? Do meio. Não vai ficar colado já de pronto, tá? A gente vai passar a cola aqui desse lado agora e a gente vai já colar segurando com a presilha. Mesma coisa, colo aqui, tá? Agora a gente vai passar a cola aqui nessa parte mais longa. Quando é um tecidinho de algodão, eu não passo cola aqui no tecido, eu passo só no papelão. Mas esse daqui eu tô precisando que ele penetre nessas fibras que estão aqui atrás, esse acolchoado. Então eu tô precisando passar nele. Mas ele é um tecido que não vai manchar porque é um corino, tá? Então, como se fosse um corino. Já o algodão normal pode ser que manche. Passa aqui em cima também, tá? Aqui. E vou passar um pouquinho mais pra cá nessa ponta também. Eu faço essa lateral depois das duas maiores. Porém, nesse caso aqui, a gente vai precisar dar uma coladinha aqui, ó. Já tá soltando. Vamos lá. Agora é a hora de limpar um pouquinho aqui o dedo. Ó, vamos afundar aqui, tá? Pra encostar nessa lateral. A ideia é fazer o quê, ó? Deixa eu mostrar, porque a hora que eu colocar a presilha, vocês não vão ver, olha. Ó, entrou aqui e vai fazer isso aqui. É assim que vai ficar essa ponta aqui da encadernação, tá? Vou até tentar puxar um pouco mais para ficar mais próximo possível aqui as duas faces. Certo? É isso aqui que vocês vão fazer. Só que isso aqui não vai ficar sozinho aqui. É onde vai entrar uma presilha ou você coloca uma fitinha crepe. Mas eu acho mais fácil com a presilha para essas pontas, tá? Ó, aqui já soltou. Ele não fica, tá, gente, esse tecido. Então, temos que dar um jeitinho de segurá-lo. Ó, posso colar aqui. Que já me ajuda a segurar essa ponta. Como aqui tá grosso, é o problema que ele não consegue manter coladinho. Aqui. E colocamos uma presilha. Ah, a presilha marca já aqui. Eu fiz o teste no outro ali, marca na hora que você tira, mas depois ele vai sumindo marcado, tá? Aí o que você pode fazer agora é vir aqui com uma fitinha crepe, ó, pra segurar. No outro eu coloquei presilha em tudo, mas não precisa. Uma fitinha crepe aqui já segura. Ok. Uma vez que você fez tudo, você vem aqui, tira a presilhinha e pode pôr uma fitinha crepe também, tá? Se não quiser ficar com medo de marcar. E a gente vai fazer agora a mesma coisa aqui do outro lado. Aqui eu vou acelerar um pouquinho, que eu acho que vocês já entenderam, né? Depois a gente vai levantar essa parte e vai passando cola. Aqui não vai colar de imediato, então se a gente precisar mexer aqui para ajustar essa lateral, ainda vai dar para mexer, tá? Aqui para essa lateral eu vou erguer e vou passar minha cola. E vou tentar passar ali, ó, na lateral do papelão também, tá? Enfia bem o seu pincel e vou passar dos dois lados, mesma coisa. Ok, aí a gente vai baixar
aqui no centro, puxa bem. E aí eu vou tirar aqui um pouquinho para dar uma ajustada aqui. Excesso de cola, a gente tira. E ok, prendo de novo. Mesma coisa aqui, dá uma ajustadinha. Prendo de novo. Vamos passar a fitinha aqui. Feito isso, só a gente deixar secar, tá bom? Enquanto seca as capas, nós vamos fazer o nosso bolsinho, tá? Eu preciso de um tecido de algodão que ele cubra os dois lados do meu papel. Um lado vai ficar rente, tá? E o outro vai passar uns 2 centímetros mais ou menos. Na lateral aqui pode passar uns 2 centímetros também. Vou passar primeiro a cola aqui no meu papel. E vou colar então ele aqui, bem próximo ali de cima, na parte de cima, tá? Deixando igual aqui nas laterais. Ali a gente vai cortar rente ainda. Vira, alisa bem, tá? Pra tirar todo o amassadinho do tecido. Ok, colado aqui, o que a gente vai fazer? Vai cortar aqui, ó, a partir da ponta do papel, numa diagonal, tá? Até rente mesmo. Dos dois lados. Não tem uma altura certa, tá, gente? É só pra fazer um acabamento pro bolsinho aqui. E toda essa parte aqui a gente vai cortar rente. Aqui eu quase fui direto, gente, mas ainda tenho o suficiente pro acabamento, tá? Então toma cuidado. Passar a cola aqui nessa pontinha do tecido também, tá? Agora eu vou virar aqui no tecido, tá? Depois eu viro o tecido pra esticar bem. Bem lisinho e essas pontinhas aqui que a gente cortou na diagonal também coladas. Agora vamos tirar o excesso aqui desse cantinho, tá? Fazer uma diagonal. Deixo mais ou menos um dedinho aqui nas pontinhas. Olha, aqui é a parte do bolsinho, tá? Essa parte aqui, agora a gente vai prender na folha de guarda. Então, eu já recortei aqui a folha de guarda, tá? Tá colada aqui no meu papel do Plex. Então, tá bem firme. Esse papel do Plex é 300 gramas, tá? Então, é assim que ele vai ficar, ó. E vamos prendê-lo aqui. E depois tudo isso a gente cola na capa. Posiciona bem certinho, tá? Guarda com o papel, cartão ali de baixo. Aí a gente vai vir com cola, pra cola não entrar na parte de dentro ali, tá? Não mexe mais até a gente colar. Com uma espátulazinha eu vou virar aqui. Vou colar. E aqui eu vou entrar um pouquinho. Vou passar do lado de cá. Passa um pouquinho de cola aqui, tá? Onde a gente vai entrar. Vou entrar com o braço aqui um pouquinho na frente, que eu tô nessa posição aqui melhor, tá bom? Aí vocês vão vendo. E a mesma coisa, ó. Entro um pouquinho aqui, que é onde eu vou fazer o acabamento. Agora a gente finaliza com a cola aqui. Pode passar no tecido, nesse caso aqui, ou pode passar no papelão, tanto faz, tá? O que vai ficar pra trás não vai aparecer em nada, mesmo que manche. Venho aqui pelo meio e finalizo. Pronto, que tá o nosso bolsinho, muito fofo, bem simplesinho de fazer, né, gente? Então, vou ver se a nossa capa secou.
Gente, já secou, tá? Ó, tá com as fitinhas, a gente vai tirar. Esse daqui eu já tirei, tá? Deixa eu mostrar pra vocês como fica aqui os cantinhos, tá bom? Fica dessa maneira aqui, tá? A gente vai primeiro colar e depois a gente vai colocar os ilhoses, tá? Eu ensinei de uma outra maneira, sem o ilhós, caso você não tenha o ilhós nem a ferramenta, né, para colocar o ilhós, você pode fazer um rasguinho com estilete para passar o elástico e prender ele aqui com uma fita crepe, aí você vai pôr a folha de guarda, porque aí ela vai esconder. Eu ensinei direitinho, vou deixar aqui em cima para vocês, tá? Darem uma olhadinha nesse vídeo que eu ensino a fazer dessa maneira, caso você não tenha os ilhoses. Coloquei já um papel aqui embaixo, tá? Vamos passar cola, eu vou passar com o rolinho, tá? O meu papel, ele tá grosso, então eu tô passando bastante cola, porque não vai enrugar com facilidade, como se fosse um papelzinho fino, tá? Para garantir a fixação. Vamos colocar aqui agora. Como eu falei, eu limpo a colinha que fica nesse papel, tá? Porque sempre fica um pouquinho. Aí pode dar uma secadinha, tá? Com papel toalha. Gente, isso daqui o ideal é deixar agora, antes da gente furar, secar novamente, tá? Porque como a gente tá fazendo com tudo bem grosso aqui, ele leva mais tempo pra fixar. Diferente quando o papel é fininho. E assim como a gente faz na cartonagem, ó, tem que colocar durex, ou durex não, fita crepe para conseguir fixar. Porque olha aqui a espessura que isso aqui é, ó. Isso aqui para levantar e a cola não pegar é um pulo, tá? Gente, nessa parte de papel, põe um peso, porque dependendo do seu papel, o meu tem até uma película, eu acredito que não vai rasgar, mas eu nem vou correr o risco, porque pelo tempo que vai ficar secando, pode ser que ele tenha uma aderência muito forte aqui e venha a rasgar o papel. Vou fazer o mesmo na outra capa, lembrando que deste lado aqui é mais rente, tá? E aqui sobra meio, meio e meio. E aí, assim a gente tem o caderno, tá bom? Gente, tá aqui colado, tá? As folhas de guarda e já tá com furo e eu vou explicar pra vocês o porquê. Algumas coisinhas aqui deram errado, tá? Então eu precisei furar pra poder fazer teste. O que acontece? Eu não mensurei a questão desse meu tecido ser muito grosso e aí eu não consigo aqui usar minha ferramenta de furo, tá? Ó, fica muito ruim de entrar. Eu entrei aqui, fiz o furo, porém ficou um pouquinho marcado. A gente já vai dar a solução para isso, tá? Se vocês quiserem realmente fazer com esse mesmo tecido acolchoado, que era o que eu queria fazer, gente, então eu tinha que dar um jeito de dar certo. E aqui no bolsinho, nem preciso falar que foi pior ainda, né? A altura do bolsinho junto com o tecido aqui. Então, conversando com o meu pessoal muito criativo lá do Instagram, me deram algumas dicas e a Carola Art Design, Carola com K, me deu a sugestão de levantar aqui todo o bolsinho e fazer os furos na parte do bolsinho primeiro e depois na parte de baixo. Então, o que eu sugiro diante disso para vocês? Eu consegui consertar o meu fazendo esse furo assim. Mas eu sugiro que vocês façam a furação na folha de guarda, tanto com bolsinho quanto essa, faça a furação na capa e depois cola a folha de guarda. Assim vocês vão conseguir os furos perfeitamente. Diante disso, você pode usar dessa maneira aqui, gente, ó, sem o ilhós, tá? Como é plástico aqui, ele vai resistir. Dá para usar sem o ilhós, mas eu queria pôr o acabamento de qualquer jeito. Mas a altura não vai dar pro ilhós, pro furo que eu fiz, tá? Olha, coloquei aqui, fica bonitinho desse lado, porém, ó, ele não passa aqui o que eu preciso para poder prender
esse ilhós. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colar ele só para eu poder conseguir o acabamento. Ó, aqui ele não passou nada, então ele nem tá arranhando, tá? Então, como você pode fazer quando a capa for grossa? Também conversando com a Copo de Leite Atelier, que faz bastante encadernação, tá bom? Vocês podem olhar o Instagram dela, Copo de Leite Atelier. Ela me sugeriu de comprar um ilhós maior e usar com o balancinho para poder prender, né? Já que fica difícil usar aqui e prender com a minha própria daio. Mas eu queria dar a solução rápida, mais em conta, não tinha as ferramentas, então eu vou fazer dessa forma, colando o meu ilhós, tá bom? Vou usar a cola Pega Mil e vou passar a cola bem com cuidado aqui na parte que encaixa com um palitinho, tá? E assim vou enfiar ali só para fazer um acabamento. Como que eu fiz o furo, tá? Voltando um pouquinho, uso a folha, né? Centralizo ela encostada aqui, tá? Centralizo ela e faço uma marcação. Com que você tiver, faz uma marcação central, tá bom? Tanto na guarda separada, no caso, e depois na capa. Furou uma vez, você pega a própria contracapa, a folha de guarda que você já furou, vira na outra aqui e faz a marcação. Porque aí você já vai fazer a marcação a partir da primeira que você já fez para ficar tudo igual, tá? E outra questão aqui que eu solucionei, outro problema, é que tava descolando um pouquinho, tá? Porque tá bem grosso. E como a gente tem uns vãos aqui nesse nosso tecido, ele não tava colando totalmente. Então, o que eu fiz foi usar a Pega Mil para as bordas, tá? Então, ficou bem colado, agora não vai descolar mais. Como eu falei para vocês, eu tava querendo testar, então deu alguns percalços mesmo, mas a gente resolveu, eu quase que abortei colocar o vídeo para vocês, mas eu acho que tinha tanta coisa legal aqui que vocês podiam aprender, né? A questão do bolsinho. A encadernar é sempre dessa maneira, quando a gente faz com argola, o que você pode mudar são os materiais, a folha de guarda, você pode usar outra, você pode usar um tecidinho de algodão, mas é feito da mesma maneira. Então eu não queria deixar de mostrar para vocês, tá? Então vamos dando soluções aqui aos probleminhas. E aí temos um outro impasse então. A questão do elástico. Eu falei para vocês da outra técnica em que a gente fica com elástico por debaixo aqui da folha de guarda. Seria o ideal nesse caso, já que a gente tem problema para furar por conta da espessura. Eu troquei o elastiquinho para rosa, tá, gente? Eu acho que vai ficar mais bonitinho por conta de ter as ferragens em prata. Então, assim, gente, se vocês forem fazer para vender, também tá tranquilo, desde que vocês corrijam essas questões aqui que eu falei para vocês, tá? Fazendo a furação da folha de guarda antes, fazendo a furo da capa, colando, usando o ilhós no tamanho certo, com balancinho para poder prender sem amassar nada aqui do papel, tá? Usando a técnica ou de pôr o elástico por debaixo da guarda, segurando com fitinha crepe, a guarda vem e continua segurando, né? Que eu mostrei, sinalizei para vocês o vídeo, para vocês assistirem. Vocês solucionam tudo aqui para ficar bem bonitinho para vender, tá bom? Outra questão aqui, gente, eu falei para vocês não colocarem fita crepe nesse papel, né? Colocar peso, mas eu fui lá e coloquei um pouquinho aqui no cantinho, só que era para ficar pouco tempo, só até dar uma coladinha, só que eu esqueci aqui, tá bom, gente? E aí ele arrancou, como eu já esperava, a face da lâmina aqui, tá? Do laminado. Então eu vou fazer o meu elástico com cola também, tá? Usando o ilhós, mas eu vou colar ele. Vou tentar dar uma apertadinha para ele segurar um pouco. Fiz um teste aqui, tá, gente? A gente sempre faz um testinho, ó. Pus 2 papelões para ver se o ilhós ia ficar e eu consegui dar uma apertadinha e ele ficou um pouquinho. Isso que tá me levando a tentar fazer ali, tá? Então vamos lá, aqui eu tô com muito volume nessas pontas. Então eu vou trazer mais para cá e eu vou marcar aqui só a direção, porque a altura que eu vou furar, eu vou medir pela própria ferramenta, eu vou colocar toda essa distância que ela tem aqui, tá? No caso desse lado. Então eu só vou marcar aqui a direção em que eu quero que a ferramenta entre. Aqui eu tenho 2,5, então tudo que eu enfiar ali vai furar mais ou menos em 2 centímetros, igualzinho de cada lado. Aqui, gente, o problema da espessura, que a própria daio não entra, então eu vou amassar um pouquinho mesmo, não vai ter o que fazer, tá? Ó, vou entrar o máximo que eu puder
Ok, tá na direção e furo. A mesma coisa você pode fazer esse furo já quando você fizer o furo aqui, antes de colar. A mesma coisa, tá? E vou fazer o furo aqui do outro lado. Gente, o elástico eu meço o tamanho da capa passando uns 4 dedinhos, tá? Os 3 dedos e corto. Vou passar o elástico, tá? Pra cima, não pra baixo. Agora que a gente vai dar conserto ao meu problema aqui. Eu vou passar uma colinha e aí vou colocar ali. Eu nem vou passar muito, tá, gente? É só pra dar um reforço, porque eu vou apertar ali. Eu vou apertar e os dentinhos dele vão entrar na lateral do papelão. Não vai aparecer aqui fora, como é o normal. E vou cortar o excesso aqui do elástico. Vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Tentar passar direto do bico aqui, mas o meu medo é que vá muita cola, tá? Mas o palitinho tá pegando tão pouco também, que eu acho que assim vai ficar melhor. Então eu vou continuar usando aqui a Pega Mil. Aqui, gente, eu nem vou apertar, eu só vou colar. Então eu vou até exagerar um pouco mais de cola, só para eu ter acabamento, tá? A cola tá molinha, ficou um pouquinho para fora, é só passar o dedo que ela já sai, tá? Gente, ficou muito top. Super solucionou. Pessoal do Instagram, muito obrigado. Fui desesperada pro meu povo criativo lá, pedindo ajuda, porque eu falei, caraca, gente, fiz errado. Deu ruim. Mas, né, com a diquinha de um, diquinha de outro, a gente vai chegando a uma solução. Antes aqui, ó, eu ponho o pingentinho, tá? Eu pus uma pedrinha aqui, enfiei ela com uma agulhinha. Ok. Pronto. Deixa eu colocar primeiro a capa, gente, porque eu prefiro colocar aqui por trás, ó. Fica mais fácil. A gente vê os furos. Dá uma dificuldadezinha pela frente, tá? Aí, pra não sair do lugar, eu preciso dar uma fechadinha. Agora eu vou abrir pra gente colocar aqui o papel. Aí sempre que vai abrir para usar, tem que estar bem apoiadinho para as argolas não escaparem. Tadã! Olha que fofo, gente, que coisa mais linda. Elastiquinho, vamos ver como ficou. Top! Aí a pessoa tem um bolsinho lá, tudo certo, bolsinho bem preso. Muito legal, né? Vou contar pra vocês a história porque que eu quis fazer esse caderno. A minha sobrinha, primeiro agradecer, gente, quem ficou até agora, tá bom? Muito obrigado, porque a gente sabe que o vídeo tá longo, mas são muitos detalhes pra explicar. E aí, o que acontece? Minha sobrinha, ela falou assim, tia, eu queria muito aqueles cadernos que você faz, mas eu queria pra folha de fichário, porque eu fiz pra ela, pra folhas que eu fiz a furação, 3 furações, e aí você ficava preso. Com a folha de fichário, né, você vende isso aqui como um caderno. Ela falou, tia, porque o seu caderno é mais enxuto. Então isso é muito legal, isso é muito interessante. Isso é uma visão de mercado, de interesse do consumidor. Ela é uma consumidora de um caderno assim, ela compraria um caderno assim. Então ela falou, tia, porque é mais enxuto que um fichário. Porque ele dá para folha de fichário, mas você tem essa coisa do compacto. Então ela vai amar, tenho certeza, gente. Se vocês fizerem, me mostrem, me sigam lá no Instagram, me marca, tá? By Pink Craft. E espero que vocês tenham gostado. Beijo, gente, até o próximo vídeo.